E agora, para o nosso tema de hoje, nós temos aqui o Luiz Fernando Zanin Oríquio, do jornal Estado de São Paulo, o Luiz Joaquim, que veio de Pernambuco especialmente para estar conosco. Luiz Joaquim é crítico, jornalista e programador do cinema do Museu da Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, uma instituição da maior credibilidade ligada ao Ministério da Educação, não é? Que tem uma grande folha de serviços prestados à cultura cinematográfica no Nordeste. Não é? E Ricardo Calil, também crítico de cinema da Folha de São Paulo, diretor dos filmes Uma Noite em 67, sobre os festivais de MPB, principalmente, claro, de 67, e de um filme aí bem polêmico, o filme do festival, A Noite 67, foi um sucesso enorme, fez uns 80 mil espectadores, com um documentário. É um dado maravilhoso, bateu muito filme de ficção, né? E agora ele, com Ricardo Terra, com Renato Terra, o colega dele na direção dos 2 filmes, fez um filme sobre Carlos Imperial. Eu sou o Carlos Imperial, que está em cartaz em São Paulo e outras capitais, e também indo para o Nordeste. Desse, ele sabe, como eu sou feminista, eu tenho lá minhas birras com Carlos Imperial, que é pilantra demais para o meu gosto, não é? Mas, claro, como cinema, como realização, os meus questionamentos são mais ao tema até e à postura do personagem do que ao filme, embora eu goste, claro, 1000 vezes mais do primeiro. Então, Calil é aqui um anfíbio, porque ele, além de crítico, de uma pessoa que reflete sobre o cinema, ele é também um realizador. Então, eu acho que isso ajuda também muito no debate, porque é uma pessoa que tem a prática do cinema, do fazer cinematográfico, né? Então, 2 longa-metragens e um cartaz. Eu sugiro que vocês todos assistam a Eu Sou o Carlos Imperial, para ver se vocês concordam comigo com ele, né? Então, nós vamos começar com o Zanin. O Zanin escreveu um texto a pedido da Simone Yunes e equipe aqui do SESC sobre os 120 anos do cinema. E o texto está no catálogo, né? Se depois vocês quiserem ler com calma, está aí impresso. E ele vai falar um pouco disso, ele tem uns 15 minutos, depois Luiz Joaquim vai falar um pouco da memória, da preservação, né? E Calil também. Sigamos, então. Boa noite a todos. Então, primeiramente, queria agradecer ao Cinesesc por ter, mais uma vez, me convidado para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema que a gente trabalha na vida, né, que é cinema. E dessa vez, ancorado numa efeméride, numa data redonda, que seriam os 120 anos do cinema, né? Como a Rosário falou, eles pediram para eu escrever um texto que está no catálogo, um texto que exigiu um razoável esforço de síntese, que é tentar fazer uma panorâmica assim, de 120 anos de uma arte, assim, acho que umas 2 ou 3 páginas de texto. E eu não vou nem tentar fazer isso com vocês aqui agora, porque, evidentemente, que seria sumário demais, né? Mas só apontar algumas balizas, alguns pontos, para a gente ter algum ponto de apoio para depois conversar, que eu acho que é o que mais, no fundo, interessa nesses encontros, que é o bate-papo com a plateia, né? O cinema, ao contrário de outras artes, a gente costuma dizer que ele tem uma característica, que ele tem um local de nascimento e uma data de nascimento muito bem determinada. A gente nunca pode imaginar quando nasceu a literatura. É um exercício de imaginação, né? Quando o homem descobriu que colocar símbolos por escritos, e isso poderia está na origem de narrativas épicas e que se referiam a fatos efetivamente ocorridos, e quando isso se pôde entrar no domínio da invenção, da ficção, tudo, existem teorias e tudo mais, especulações, mas você não pode dizer, olha, nasceu em tal século, e o primeiro autor fez isso e fez isso, aquilo. O mesmo se pode dizer um pouco do teatro, se pode dizer da pintura. A pintura começou aonde, né? Começou com as pinturas rupestres nas cavernas, provavelmente, né?
mas é meio impossível de datar. Com o cinema, a coisa é bem diferente. E a coisa é bem diferente por um motivo muito simples, que o cinema é uma... Hoje, nós consideramos o cinema como uma das artes, e é uma arte que depende de um suporte técnico, de uma invenção, que são os equipamentos de registro de imagem, de projeção e de reprodução dessas imagens, né? E ele tem uma data que de certa forma, também é arbitrária, né? A gente considera, quando a gente faz esses aniversários do cinema, centenário do cinema, 120 anos do cinema, tal, é sempre referenciado a uma data de nascimento, que seria o dia 28 de novembro de 1895, dezembro de 1895, quando houve uma sessão pública em Paris, no Grand Café, no Boulevard de Capucine, patrocinada pelos irmãos Lumière. A primeira sessão, considera-se essa a primeira sessão pública de cinema. É claro que essa data de nascimento, também está sujeita a discussões, porque se dizia que as imagens em movimento, que a gente considera o cinema, o nascimento do cinema, já teriam sido feitas antes por Edison, tal, não sei o quê. É muito significativo que essa certidão de nascimento do cinema, que é aceita pela grande maioria dos pesquisadores e historiadores, se dê por uma coisa muito particular, que é uma sessão pública de imagens, de filmes, projetados para um público pagante numa sala. É isso que acaba definindo o que nós viríamos a conhecer como cinema, tal como nós temos até hoje, né? Uma sala de cinema, como o Cine Sesc, as pessoas vêm, compram seus ingressos, sentam-se e assistem uma projeção na tela. Isso aconteceu pela primeira vez nessa data, 28 de dezembro de 1895. Tem muitas teorias, é a época da imagem, sabe que, não por acaso, muita gente pensa que o cinema nasce exatamente no ano em que nasce a psicanálise. As primeiras publicações de Freud, que redundariam na psicanálise, essa disciplina conhecida como psicanálise, e que tomariam forma num livro que ele publica entre 1899 e 1900, na alvorada do novo século, que é a interpretação dos sonhos, a psicanálise começa a ser gestada por Freud exatamente no ano de 1895. E também, não por acaso, há muita gente que diz que a experiência de uma sessão cinematográfica é a experiência de um sonho acordado, né? Então, é um momento em que se toma um pouco consciência, aquele momento é um momento em que se toma um pouco consciência de que existe uma vida psíquica, que é regida por imagens, que são imagens que impressionam, que intrigam, que deixam o espectador, o sonhador, numa posição intrigante com relação a si mesmo. É a mesma data histórica, aproximadamente, em que nasce essa experiência imagética, né, por definição, e que, diferentemente da pintura ou da fotografia, que são criações anteriores, capta, pela primeira vez, um movimento, que é algo de impalpável, né, e, por um truque de uma invenção, um truque óptico de uma invenção, recria a possibilidade de movimento. O cinema capta a vida, vamos dizer assim, o fluir da vida. Se você quiser saber como andavam, como se moviam, como se expressavam, qual era o gestual de pessoas de 1910, de 1920, pessoas que não estão mais entre nós, o único testemunho disso é o cinema, mais do que a fotografia, né? É a arte do movimento. E, por isso,
o cinema, logo, depois de inventado, o cinema enfeitiçou a imaginação das pessoas, a tal ponto de se transformar nessa potência 120 anos depois que nós constatamos hoje, né? Quer dizer, ele tinha uma potência em si que era grandiosa, que, por paradoxo, não foi detectada pelos próprios inventores, vamos dizer assim, se não do cinema, mas da situação cinematográfica. Tanto é, então, que existe a frase famosa do Louis Lumière dizendo: não, o cinema é uma invenção sem futuro. Não existe frase assim, não existe previsão mais errada, mais equivocada. Tem algumas outras previsões assim, né? Quando começaram as primeiras experiências com a televisão, um pensador famoso, que não me ocorre agora, falou: isso é uma invenção que não tem o menor sentido. Eu não vejo, eu não consigo imaginar uma família americana média, depois do jantar, olhando para uma caixa na sala de estar. Então, o Lumière não foi o único profeta infeliz no domínio da imagem, né? Mas, enfim, o cinema, ao contrário de um dos seus inventores, ele logo se alastra pelo mundo e encanta as pessoas, né? Durante um primeiro tempo, ele não é sequer considerado como uma forma de arte, né? Ele é uma atração de feira que atraía as pessoas justamente para verem alguma coisa que nunca havia sido vista antes, que era uma imagem em movimento captada, né? A reprodução de um movimento, né? De algo que não estava ali, mas que, por uma ilusão, por uma tecnologia que produzia essa ilusão, podia-se ver as pessoas. Mas, logo no início do cinema, uma pessoa, né, que foi Georges Méliès, percebeu que também era um mágico, né, era um ilusionista, e percebeu que o cinema poderia se prestar a outras coisas que não o registro de dados, de fatos da realidade, como tinham feito os Lumière, a saída dos operários da fábrica, a chegada de um trem numa estação, a alimentação de um bebê, coisas assim desse tipo. Mas poderia servir para invenção. E, logo, ele se põe a usar essa nova tecnologia, que era do cinema, para produzir algo que a gente poderia chamar dos primórdios da ficção científica no cinema. Por exemplo, um filme como Viagem à Lua é um filme que a gente assiste com prazer até hoje e se espanta pelos efeitos especiais rudimentares, mas super criativos, que estavam lá colocados em jogo por ele. O cinema foi sempre, eu acho que é uma linha de investigação que a gente sempre deve ter, quando pensa no cinema assim como um processo histórico, é exatamente essa dependência e essa interinfluência, vamos dizer, entre o seu lado artístico, quer dizer, um processo que precisa criar uma narrativa, e, nesse sentido, por exemplo, o cinema é devedor de alguns pioneiros que estabelecem uma forma de narrar uma história no cinema, como é o caso do Giovanni Pastrone e o Griffith, né, que criam coisas que hoje são corriqueiras, né? Por exemplo, nos filmes do Griffith, a montagem paralela, quer dizer, duas histórias que estão acontecendo simultaneamente, ele vai alternando, faz a montagem alternada, e hoje, para nós, é extremamente fácil de decodificar, porque nós já nos acostumamos à linguagem do cinema, mas, assim que ela surge, muitas vezes os filmes tinham que ser explicados aos espectadores, né? Existia uma figura no começo do cinema, no tempo do cinema mudo, que eram os explicadores de filme. Então, o cara didaticamente explicava para a plateia determinadas passagens, porque a linguagem cinematográfica não estava ainda assimilada pelas pessoas, pelo público, como já está agora. E o cinema foi evoluindo, estabelece-se como uma grande indústria prematuramente nos Estados Unidos, que passa a ser o país que melhor domina
os aspectos industriais e comerciais do cinema. Isso já nos anos 20 eram dominantes, e é um domínio que oscilou ao longo do século XX, mas chega intacto ao século XXI, né? Essa tecnologia de você fazer do cinema uma fábrica de histórias, você tem estúdios que fazem os filmes como se fosse a linha de montagem de uma fábrica, com técnicos contratados, com elencos contratados, atores, atrizes contratados, e forma de distribuição e de exibição desses filmes. E depois, quando você precisa viabilizar economicamente os investimentos, você dominar mercados também, não apenas no seu próprio país, mas em outros países, depois no mundo inteiro. Esse é um processo que começou lá atrás, lá nos primórdios do cinema, ainda na fase do cinema mudo, e vem até hoje. O cinema teve, ao longo dessa evolução, vários pontos de ruptura, vários pontos de mudança de direção, né? Muitas vezes baseados por progressos de ordem técnica, né? O mais notório deles foi a passagem do cinema da fase silenciosa, ou a fase muda, como se quiser, para o cinema falado. O Noel Rosa que dizia, né, que o cinema falado é o grande culpado da transformação, né? É o samba famoso do Noel Rosa que captava exatamente isso. Quando o cinema passa a falar, o marco inicial é o cantor de jazz, né, o Al Johnson, 29, né? Poderia-se ter a impressão, bom, tudo bem, existia o cinema mudo, em que os diálogos, a história era encenada, com cartazes dizendo quais eram os diálogos, e música, e só isso, né? E aí os diálogos passam a ser sincronizados e passam a fazer parte da narrativa cinematográfica, mas aquilo foi uma verdadeira bomba atômica na indústria cinematográfica, né? Carreiras de atores e atrizes foram encerradas, porque havia atores que não se adaptavam à necessidade do cinema falado, né? Há um filme brilhante sobre isso, né? Que é o Crepúsculo dos Ídolos, dos Deuses, Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, que é um filme já de 1950, quando o cinema falado já não era mais uma novidade de jeito nenhum, mas que evoca uma diva do cinema mudo que acabou ficando pelo meio do caminho e vive apenas da recordação dos gloriosos tempos do cinema mudo, né? E não conseguiu se adaptar. É um filme absolutamente brilhante sobre esse processo. E há casos famosíssimos, como do grande diretor, e popularíssimo diretor Charlie Chaplin, que, num primeiro momento, ele recusa o cinema falado. Ele achava que aquilo era o fim da ideia do cinema, tal como ele tinha, e o cinema já falava há muito tempo, e o Chaplin continuou fazendo os seus filmes mudos, até que foi vencido também pelo imperioso da coisa, e acabou passando a fazer filmes falados também. A tal ponto, não sei se vocês sabem, que existiu aqui no Brasil um grupo de cinéfilos, estudiosos de cinema, que foi muito poderoso numa determinada época, que fundou uma entidade chamada Chaplin Club, que era um clube de cinéfilos e de pessoas realmente enfronhadas na arte cinematográfica, que defendia que o verdadeiro cinema era o cinema silencioso, era o cinema que não falava. E a argumentação, que é para ser levada em conta, embora pareça retrógrada, é que os diálogos trouxeram uma tal facilidade de narrativa que, muitas vezes, o cinema, de lá para cá,
passou a se descuidar do apuro das imagens, uma vez que as imagens não precisavam se sustentar por si sós para dar conta da narrativa, porque já contavam com o diálogo, elas podiam ser feitas mais ou menos de qualquer jeito. O cinema mudo, não. O cinema mudo dependia unicamente da elaboração das imagens para ser atraente, para passar a narrativa da história para o espectador. Eu digo isso pelo seguinte, já me atropelando, porque eu já vi que meu tempo aqui já está acabando, que essa talvez tenha sido a mais explosiva das viradas tecnológicas que o cinema experienciou ao longo da sua história, e que introduziu toda uma maneira nova, diferente, com seus pontos positivos e negativos, em função dessa invenção tecnológica, desse aperfeiçoamento tecnológico, que produziu essa ruptura toda. O advento da cor foi outro, né? E, para encerrar, eu me lembro que, quando o cinema comemorou o seu primeiro século, sempre baseado nessa ideia do nascimento, com a famosa sessão dos irmãos Lumière em Paris, quando o cinema completou, aí sim, o seu século, a sua data redonda por excelência, eu me lembro que, nossa, acho que todos nós que militamos aqui escrevemos páginas e páginas sobre isso, fomos com cadernos especiais, porque o cinema, a grande arte popular do século XX, chegava ao seu centenário. E eu me lembro de ter escrito bastante, mas eu não me lembro de ter percebido, no centenário do cinema, apesar da gente já viver num mundo de digitalização crescente, que nós estávamos no limiar de outra revolução tecnológica, talvez tão explosiva quanto a do advento do cinema falado, do cinema sonoro, e que só agora, 20 anos depois do centenário do cinema, nós estamos mais ou menos posicionados para avaliar ainda alguns impactos dessa outra revolução tecnológica. O cinema que nós conhecemos quando nós éramos crianças e quando nós éramos no começo da nossa vida adulta, já não é mais o cinema que nós temos hoje. Não foi apenas uma questão de mudança de suporte. Eu me lembro que, quando começou a se tornar absolutamente evidente de que todo o suporte do cinema seria digital, houve uma reação muito grande, inclusive por parte de cineastas. O nosso grande patrono, que é o Carlão Reichenbach, que tem o seu retrato lá embaixo, que nos inspira, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Carlão Reichenbach, e o Carlão lamentava. Ele dizia o seguinte: não, nós havíamos chegado com o cinema, com a película, com o aperfeiçoamento da película, nós havíamos chegado a um ponto assim da definição da pintura renascentista, né? E agora nós vamos regredir, vamos para a televisão, vamos para a textura da televisão. Carlão falava isso com boa dose de razão, né? Mas o processo digital no cinema foi se aperfeiçoando, a tal ponto que, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, algumas obras-primas restauradas em 4K, e seria muito chatice, muito passadismo da gente dizer, não, botar defeito, porque não são coisas absolutamente perfeitas. Mas a digitalização trouxe outra coisa que essa, sim, talvez a gente não tenha ainda condição de avaliar. É um processo no qual nós estamos mergulhados e não temos ainda condição de avaliar, mas vamos ter que cuidar disso, que é a forma de recepção do cinema. Aquele velho cinema, inventado pelos Lumière, a sala escura, o público deslumbrado diante de uma tela escura, isso nós temos aqui no Cinesesc, temos em todos os cinemas, tudo mais. Mas isso está mudando, né? O cinema, já há muito tempo, a sala de cinema, há muito tempo, deixou de ser a única janela exclusiva de exibição e de fruição de um filme. Isso não é novidade, né?
Quantos filmes eu não vi, eu que sou um cara dos anos 60, quantos filmes eu não conheci pela primeira vez, que eu vi pela primeira vez, numa tela de televisão já, né? Eu passei por essa invenção toda, eu tive minha fase de videocassete, tenho ainda os cassetes lá em casa que não precisa jogar fora, estão ocupando espaço. Passei pelo DVD, né? E hoje, como é que a gente vê filme? Hoje a gente vê filme um pouquinho em DVD ainda, que são lançados, algumas empresas ainda existem de DVD que lançam alguma coisa, né? E a gente compra, são coisas mais para colecionadores que a gente quer ter. Ah, eu quero ter a obra completa do Antonioni em DVD, não quero baixar, tal, não sei o quê. Mas a nossa experiência é totalmente diversificada, né? Hoje a gente pode assistir perfeitamente bem um filme baixado no YouTube, você paga, você aluga, tal, ou no Now, você aluga, vê um filme, tal, não sei o quê, ou baixa um filme, né? Com qualquer site aí de torrent, você baixa um filme. E essa experiência coletiva, que era a experiência única, praticamente, de se ver cinema durante uma boa parte da história do cinema, ela vem progressivamente desaparecendo. Ela subsiste, volto a dizer, mas ela vem progressivamente sendo substituída por formas solitárias de apreciação da arte cinematográfica. Tudo isso são consequências da revolução digital levada a seu extremo. Hoje, se eu quiser ver um filme no meu celular, eu vejo um filme no meu celular, né? Vejo um filme no meu quarto, vejo um filme no metrô, né? Isso produz, certamente, com certeza, produz uma diferença de fruição psicológica da relação minha com o filme. É diferente eu ver um filme no meu celular e ver um filme numa tela grande em companhia de 300 ou 400 pessoas. São duas experiências subjetivas diferentes. E, nesse sentido, que eu me pergunto, né, o que ainda resta daquela invenção sem futuro de que falava Louis Lumière, e que teve tanto futuro, apesar do que ele falou, né, mas o que resta daquela experiência primeva que definiu o próprio ato de colocar um espectador em relação com uma obra cinematográfica. Eu acho que nesse ambiente que a gente está, e é sobre isso que a gente vai ser obrigado a pensar nos anos que se seguem. É isso. Bem, só antes de passar a palavra para o Luiz Joaquim, que veio de Pernambuco para São Paulo para estar conosco, eu só quero registrar a presença na plateia da professora Vavi Pacheco Borges, da Unicamp, biógrafa de Rui Guerra e produtora de um longa-metragem sobre o Rui Guerra chamado O Homem que Matou John Wayne, que está, entre os homenageados do É Tudo Verdade. Vavi, muito obrigado pela sua presença. Luiz Joaquim? Obrigado, boa noite. Obrigado ao SESC por me trazer do calor do Recife para o calor de São Paulo. E, bom, eu vou aproveitar a deixa aqui do Zanin. Eu vou falar desse histórico do cinema. Vou tentar falar rápido aqui, o tempo é curto, do histórico do cinema a partir da preservação, mas eu vou pegar essa deixa do Zanin a partir da difusão, né, de filmes, de cinema. Bom, quando o cinema surgiu, lá em 1895, a ideia do cinema, da imagem em movimento, a única expressão, o único instrumento de difusão da imagem em movimento era o cinema, como a gente entende ainda hoje, que é um projetor jogando um facho de luz sobre uma tela branca, uma parede branca, né? E isso foi de 1895 por 50 anos, né? Essa cultura, ela foi estabelecida, foi vivenciada por 50 anos. Então, a única relação das pessoas nesse período, final do século XIX até ali os anos 40, era indo ao cinema, né? Pagar o ingresso e entrar e assistir, ver um filme. E aí, nos anos 40, surge a danada da caixinha mágica, lá, a televisão,
né? E ela rapidamente ela ganha força, né? E aí o cinema reage, né? A indústria do cinema reage, cria novas formas de espetacularização do cinema. Surge um troço chamado Cinerama, que é uma sala com a tela de 146 graus, que é o máximo que a visão humana consegue alcançar, né? Eram 3 projetores jogando imagens sobre aquela tela curva gigantesca, a imersão absoluta, né? É um projeto maluco, muito caro, as salas precisavam ser adaptadas, não dá muito certo. Aí, um ano depois, tem o CinemaScope, que até hoje existe, que é a tela com a proporção de 2,35, 2,56 por 1. Né? E aí, o 3D, enfim, filmes em 3D. Tudo isso para tirar as pessoas de casa, da frente da televisão, e levar de volta para o cinema. Né? A indústria tinha suas estratégias aí. E aí a gente tem 2 veículos de transmissão, de difusão de imagem e movimento, que é o cinema e a televisão. E isso segue por 60 anos, mais ou menos, né? 60 anos. E aí a gente que está aqui vivenciou isso, né? Porque a gente pula para os anos 2000, que é quando a internet começa a se popularizar, as câmeras digitais, eletrônicas digitais começam a surgir, e as imagens começam a circular também nesse universo virtual da internet, né? E, como o Zanin falou, o suporte para ver imagem e movimento ele se multiplica de diversas formas, em várias quantidades. Você não precisa mais ir para um lugar específico para ver uma imagem em movimento. Você pode ver um vídeo, uma imagem, um filme no meio do mato, no computador, no celular, no tablet, enfim. Né? E esse é um processo muito brutal de mudança, considerando que a gente passou 60 anos sob uma cultura de ter o acesso à imagem em movimento relacionado a um lugar geográfico específico. Então, esse é um momento de mutação comportamental e cultural muito grande, que a gente ainda está assimilando, e, como o Zanin falou bem, a gente ainda não conseguiu entender o alcance disso, né? O alcance do efeito dessa facilidade, dessa liberdade, diversidade de modos de difusão de imagem. Né? Enfim, deixa eu ver a minha cola aqui. Bom, aí o que acontece? Os filmes, como o Zanin também falou, os filmes são acessíveis, muito mais acessíveis hoje. As pessoas, da mesma forma que ali nos anos 50 começou um movimento de retração das pessoas para irem às salas de cinema, também hoje as pessoas vão menos, porque tem os filmes ali no computador, né? E o cinema, a indústria, mais uma vez, reage e cria novas formas de espetacularização da projeção de cinema, para tirar essas pessoas da frente, agora não da televisão, mas da frente do computador. Né? E aí, enfim, volta aos filmes 3D, no formato digital, começam a surgir salas gigantescas, no formato IMAX, em todo lugar. Né? São formas da indústria garantir a fruição do cinema como originalmente ele surgiu lá no final do século XIX, que é basicamente você sair de casa, ir para um lugar específico, pagar um ingresso, entrar num espaço coletivo e usufruir daquele sonho que está sendo projetado ali na frente com um coletivo, com pessoas ao seu lado. Né? Essa é a ideia de cinema que a gente tem até hoje, e é incrível que isso ainda persista. Agora, curioso observar que é um movimento muito ditado pela indústria do cinema, né? A indústria que fica criando essas estratégias, porque, lógico, é um meio extremamente rico, né? Rentoso. Com todas essas crises que a gente escuta, a indústria do cinema está bem das pernas, não tem nenhum problema, não. Bom, essa é uma perspectiva, né, da difusão. Agora eu vou falar da perspectiva também ditada ditada pela tecnologia também, que é da preservação. E
Quando o cinema surgiu lá em 1895, lógico, não se tinha a ideia, o conceito de que aquele produto era um produto, era um patrimônio cultural. Não se tinha essa relação com aqueles filminhos de 1 minuto que se passavam nas feiras, depois começou a passar em salas específicas, fixas de cinema, né? E os filmes eram até entre 1895 e 1950 tem umas definições de pesquisadores de preservação de que nesse período até 1950 houve 3 grandes ondas, abre aspas, ondas de destruição, né? E aí elas aconteceram exatamente no seguinte momento: no final da Primeira Guerra, quando os filmes foram reaproveitados, foram destruídos para ser reaproveitado o celuloide, né, e prata. Na chegada do som, por quê? Porque os filmes até ali, eles eram registrados em películas no formato de 1 por 1,33. Quando chegou o som, a banda sonora, esse formato mudou de 1 para 1,37. Isso implicou em quê? Implicou em que as salas de cinemas precisaram se readaptar, se adaptar para esse novo formato, essa nova tecnologia. A película tinha um formato diferente. E, ainda sem essa ideia de patrimônio cultural, os filmes foram descartados. Esse é um dos grandes momentos fatais da história do cinema, dizem os pesquisadores, né? E há um estudo que fala que 50% do cinema silencioso no mundo, 50% a 60%, foi perdido por conta dessa troca de formato dos filmes. Aqui no Brasil, a percentagem é assustadora. Falam que, do cinema silencioso produzido no Brasil entre 1898 e 1933, 90% foi perdido. A gente só tem 10% do que foi produzido no Brasil, é uma estimativa, entre 1898 e 1933. A terceira onda de destruição que eles falam é em 1950, porque até ali a película era em nitrato, que era um produto extremamente inflamável. E aí a indústria, isso tinha muito problema, lógico. O que tinha de cabine pegando fogo não era brincadeira, filme pegando fogo em cabine de projeção. E aí a indústria trocou o suporte de nitrato para acetato, que não é inflamável. A mesma coisa. Precisou readaptar as salas de cinema para projeção, e muitos filmes em nitrato simplesmente foram destruídos, né? Só que ali já tinha um conceito mais ou menos, ou inicialmente sendo estabelecido, de cinema como um patrimônio cultural, né? Foi quando começaram a surgir as primeiras cinematecas, a do MoMA e a Cinemateca da França, né? E alguns colecionadores particulares começaram a fazer suas coleções, né? Enfim. E aí, eu estou falando isso porque aí a gente pula para o momento atual. Eu estou falando isso porque, de certo modo, a gente pode fazer uma relação com o momento de hoje, de 1950 para hoje, porque de lá para cá não mudou muita coisa, não. Teve uma mudança no formato da película no meio dos anos 2000, que também obrigou as salas de cinema a readaptar o parque de projeção, que é a película, a banda sonora passou para uma tecnologia que eles chamavam de cian, e aí os projetores 35 precisaram, os leitores da banda sonora precisaram ser trocados. Muita sala de cinema no Brasil menor, pequena, teve problema com isso, porque não era uma coisa muito fácil de resolver. Até era, né, mas não para quem, enfim, não para quem trabalha, sei lá, no Pará, no Acre, uma sala de cinema
para essa tecnologia chegar lá. E aí, poucos anos depois, a indústria, mais uma vez, decide que estabelece que um novo padrão de projeção mundial, né, que é a projeção digital, que aos poucos ela foi sendo estabelecida um padrão, e no início dessa década se estabeleceu pelo DCP, Digital Cinema Package, que é o padrão standard das salas de projeção de cinema no mundo, né? Então, e mais uma vez uma imposição da indústria, né? Aos poucos, mas rapidamente, a indústria começou a distribuir os filmes nesse formato, e as salas que não tivessem um projetor com essa capacidade de reprodução de imagem, eles não iam ter filmes, né? Então, são por isso que eu digo que é uma situação um tanto semelhante com os anos 50, porque, se a gente for pensar no volume de obras de cinematográficas feitas no Brasil nos últimos 110 anos, né, até 2010, né, em película, né, e a gente sabendo que não há um plano nacional de digitalização dessas obras, a gente vê a enrascada em que a gente está. Eu vou dar um exemplo. Se o Sesc, em 2017, quiser fazer uma exibição de Tropa de Elite para discutir a potência que foi Tropa de Elite em 2007, há 10 anos. Se o Sesc tem um projetor 35, ela vai passar o filme, mas, se não, talvez o Tropa de Elite de 2007 não tenha uma cópia em DCP. Aí o que acontece? Se pega a matriz do filme e se faz uma cópia em DCP, né? Mas essa cultura que é o grande problema, eu diria, porque é uma lógica utilitária da obra de arte, né, desse patrimônio cultural. Tropa de Elite é um patrimônio da cultura brasileira. É uma lógica utilitária, porque ela só vai ser migrada para o formato que a indústria decidiu que é o formato correto, porque uma instituição quer exibir ele em 2017, para comemorar os 10 anos. Então, quando a lógica devia ser o contrário, a lógica deveria... a ideia de conservação e de preservação deveria estar incluída, embutida, já no princípio da produção da obra, né? Considerando que esse filme, em algum momento no futuro, vai ser revisitado. Só que essa questão, para os preservadores, também é muito complicada, porque a tecnologia é muito rápida, ela se desenvolve muito rápido, de forma muito rápida, e não há uma definição, um consenso sobre que tecnologia seria a mais adequada hoje para preservar um produto audiovisual no formato digital. Por exemplo, a gente sabe que película, se ela é bem preservada, acondicionada, ela pode viver 100 anos. Um filme... Tem um exemplo muito bom lá no Recife, no início dos anos 2000, a gente encontrou uma cópia de El Cid, do Anthony Mann, um filme de 1961. Essa cópia estava muito maltratada, mas ela rodou. A gente pediu, ele deixou, e a gente projetou El Cid em 2002, no cinema da Fundação. Teve que parar umas 3, 4 vezes, porque as emendas não aguentavam. Mas a gente passou uma cópia de 40 anos. Durex, exatamente. Uma cópia de 40 anos, estava lá, inteira. Claro que estava vinagrada, as cores estavam, né, esmaecidas, tal, mas até isso era charmoso também. Quem garante que, em 2056, uma cópia em DCP vai rodar bonitinha, sabe, numa sala de cinema? Isso se, em 2056, essa sala de cinema operar com projetor DCP. Então, é uma questão muito nebulosa ainda, e por conta disso, é uma grande questão como preservar imagens no formato digital, e é isso, né?
Um exemplo prático, o Zanin falou também aqui, videocassete. Você até tem um VHS em casa, mas você não tem onde rodar a fitinha, né, do VHS, porque os videocassetes acabaram. Essa é a mesma lógica de uma tecnologia de projeção profissional de cinema que se questiona hoje, né? E é tudo muito rápido, numa velocidade muito grande. Eu tenho, só para terminar, vou dar um exemplo também que eu vivenciei na Fundação Joaquim Nabuco. Me pediram lá para fazer programar uma amostra para uma escola, um colégio de crianças que nunca tinham ido para o cinema. E aí eu selecionei alguns curtas, escolhi alguns curtas pernambucanos lá, né? E um deles foi um filme belíssimo da Nara Normandi, que é o Dia Estrelado. É uma animação stop motion, muito bonita. É um filme de 2011 que circulou em vários festivais, ganhou prêmios, circulou no exterior também. E aí eu fui à Nara, a diretora, e pedi uma cópia do filme, né? E aí a gente ia passar em DCP, né? Aí ela falou: eu não tenho. O filme foi feito em 2011, tem 5 anos. Mas o que aconteceu? Naquela época, já tinha DCP em algumas salas, alguns cinemas e alguns festivais. Mas, naquela época, há 5 anos atrás, e isso é muito pouco tempo, era um momento ainda de transição, e algumas salas e alguns festivais projetavam em outros formatos menos potentes que o DCP, né? E aí a Nara tinha feito o filme nesse formato, H264, Movie, enfim, mas não tinha DCP. Ou seja, 5 anos depois que um trabalho premiado, enfim, no país inteiro e fora do país, 5 anos depois eu não tenho como projetar esse filme. Quer dizer, até tenho, é só pegar a matriz e fazer uma cópia em DCP. Mas o que eu quero dizer é o quão... então, o quão instável ainda é esse formato e o quanto de problema a gente ainda tem para resolver com ele, inclusive no modo de preservá-lo, né? Por enquanto, a película ainda é o suporte mais confiável, por incrível que pareça. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Ricardo Calil, eu só quero dar 2 pequenos exemplos, mais ou menos nesse caminho que o Joaquim usou para encerrar a fala dele. Ontem, o Jean-Thomas Bernardini, da Imovision, não é aquele distribuidor franco-brasileiro, ele estava aqui na abertura do festival e ele nos contou, eu brinquei com ele, falei, seu talismã é a Isabelle Huppert, porque os filmes de arte hoje estão dando 2.000, 3.000, 4.000 espectadores. E o filme da Isabelle Huppert, o Fique Comigo, um filme pequeno e tal, está com quase 14.000 espectadores. Eu olhei ali e falei, gente, primeiro eu não lembrei que era o filme dela, porque é tanto filme que a gente vê que chegou. Falei, Fique Comigo. Por que esse filme está com 13, 14.000 espectadores e os outros estão lá embaixo? Aí lembrei, que filme é esse? Aí falei, é o filme que a Huppert faz uma atriz veterana lá que vai para o apartamento morar do lado do garoto e tal. Aí brinquei com ele à noite, mas que a danada da Huppert leva público, tira os cinéfilos de casa, né? Ele falou, Rosário, tem uma situação seguinte, para exibir filme de arte hoje no Brasil, ou tem a Isabelle Huppert, ou a Catherine Deneuve, ou um pouquinho a Fanny Ardant, a Cotillard, que ganhou aqui o prêmio, né, com o filme dos Dardenne, e quem é a outra? E a Binoche. Se tiver uma dessas, a Fanny Ardant está meio passada assim, nesse público. São as outras 4. Né? Ele consegue colocar o filme lá no cinema dele, que é ali na Paulista, né, no Reserva Cultural, e, se tiver uma das 4, consegue pôr no Ademar também e até no Belas Artes e tal. Consegue 3 circuitos e tudo. Aí o filme tem uma exposição maior e melhor e consegue chegar a 13, 15, 20 mil, que hoje é um bom número para o tanto de dispositivo que tem. E eu ontem vivi uma experiência curiosíssima. O cineasta brasileiro Oswaldo Caldeira, que é professor da UFRJ, não é, Vavi? Acho que é da UFRJ, ele está lançando um filme chamado Histórias de Alice, que está em cartaz num horário. Ele estreou em um horário. Nesse sentido, o Calil e o Terra podem se vangloriar, porque estrearam com um documentário e muito mais horários, né, e tal, em outra cidade. Ele conseguiu um horário às 18 horas no
no Frei Caneca. E ele é meu amigo, conhecido de muitos anos, e ele me mandou um Vimeo para que eu assistisse o filme em Santos, onde eu estava, e escrevesse alguma coisa, desse uma nota no Almanac, tal, o que fosse. E eu não tive tempo, porque Zanin é júri do Prêmio Platino, e eu aproveito com ele, que são filmes ibero-americanos, e eu fico assistindo os filmes com ele. Então, tem dia que a gente vê 3 longas latino-americanos, ibero-americanos. Né? E eu fui empurrando. Ontem eu falei, esse filme vai cair, ele não vai segurar. Teve uma crítica na Folha, uma crítica de razoável para boa, assim, cotou ele entre razoável e bom, mas não teve uma entrevista com ele, nada falasse. Trata-se de uma coprodução entre Brasil e Portugal, com um elenco português, assim, de grandes atores portugueses, e filmado em grande parte em Portugal, uma parte em Minas Gerais, né? E com o Leonardo Medeiros, que é um grande ator brasileiro. Tonico Pereira faz uma participação especial, e a Maria Padilha também. Então, tem elenco conhecido no Brasil, 3 atores conhecidos. O elenco português nós não conhecemos, mas são atores que têm um bom desempenho e tal. E ontem eu falei, não deu para eu ver o Vimeo, vou assistir o filme no cinema. Cheguei lá, na sessão das 6, tinha 6 pessoas. Eu cheguei aqui à noite, vim direto para cá e perguntei para vários críticos que estavam aqui para prestigiar a abertura do festival. Eles nem sabiam que o filme existia, nem cabine teve, nada. Né? Então, o que está acontecendo? Uma produção que contou com a Ibermédia, que tem parceria Brasil-Portugal, elenco famoso, consegue um horário no circuito. Então, nós estamos vivendo um tempo de muita produção e pouquíssimas vitrines. Está dificílimo. O Calil deve estar sofrendo com esse filme um problema muito maior do que ele sofreu para encontrar vitrine para Uma Noite em 67, que ele deve ter sido lançado com muito mais cópias e muito mais salas. Né? Agora, os cineastas, a produção brasileira voltou a um patamar de entre 100, 150, 180 filmes, e não tem tela, não tem janela. A coisa está... Então, é um tempo também, né? Tem muito suporte para exibição, mas não tem onde exibir ao mesmo tempo. Né? Ali. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, gente. Queria agradecer o convite do CineSesc primeiro. Também queria agradecer a Rosário pela propaganda do Imperial. Eu tenho que dizer que eu ainda fico chocado com algumas coisas do filme também, então é normal mesmo, Rosário. Mas o Imperial dizia que tinha uma frase engraçada que dizia que só a vaia consagra o artista. Eu sei que você não chegaria a vaiar, mas acho que as ressalvas são muito bem-vindas. Qualquer publicidade é boa publicidade, né? Então, eu queria começar a fala, talvez retomando um ponto do Zanin, que ele terminou a fala dele perguntando assim, né, o que resta dessa invenção e o que será dessa invenção, ou seja, qual o futuro dessa invenção sem futuro, assim. Mas antes de tentar responder isso, vou voltar um pouquinho para o passado, retomar alguns pontos do Zanin e também complementar, assim, né? Como o Zanin falou, o cinema tem uma data muito determinada e é a data que é celebrada, mas, como qualquer invenção, ela não surge como um salto, né? Há vários pequenos passos antes de chegar nessa data e também depois que complementam essa ideia do que é o cinema. Assim. Então, eu acho que o cinema foi, primeiro, uma técnica de captação de imagens em movimento. Há uma série de pessoas ali que, no século XIX, trabalharam com isso. Talvez o marco mais aceito disso sejam as fotografias sequenciais do Edward Muybridge, em que ele fotografava, tirava 12 fotos sequenciais, por exemplo, de um cavalo em movimento, ou 24 fotos sequenciais de um cavalo em movimento, colocava essa série em ordem, e isso dava essa ilusão de que ele estava se movendo novamente. Então, o cinema é, primeiro, uma técnica de captação de movimento. Esse experimento do Muybridge, que foi depois aperfeiçoado, de certa forma, é a célula básica do filme, né? Quer dizer, a ideia de que você pode captar a realidade e depois fingir que ela volta a se movimentar.
são os movies, são os filmes, ou seja, de certa forma, o cinema tem essa curiosidade que os filmes nasceram antes do cinema, o que não acontece com o teatro, com a literatura, etc. Depois disso, o cinema é uma técnica de projeção, e aí a ideia mais aceita é de que ela é uma técnica de projeção que encontra um público. E a data mais aceita aí seria essa data seria essa figura que o Zanin citou, que é o Thomas Edison, lançando uma máquina em 1891 chamada cinetoscópio. Essa máquina ela era curiosa, que era uma máquina, era uma espécie de caça-níquel em que você botava ali uma moedinha e via num visor pequenos filmetes que se repetiam em looping, assim. Os americanos defendem que essa talvez seja a verdadeira invenção do cinema. Eu acho que, olhando para trás, talvez seja muito mais a invenção do vídeo on demand do que do cinema, né? Depois, a gente vem para os Irmãos Lumière, 1895. O que eles oferecem a mais em relação ao Edison, como o Zanin ressaltou, é essa ideia da projeção pública, ou seja, em 1895 o cinema nasce como uma experiência compartilhada, né? Você silenciosamente está recebendo a mesma obra e compartilhando essa obra com uma série de pessoas, de imagens projetadas numa tela dentro de uma sala escura. Um pouquinho depois vem um outro marco que também é difícil de determinar, que é o marco da sala de cinema, né? Quer dizer, no começo, os filmes eram exibidos num café, num salão, num circo, e considera-se um pouco a primeira sala de cinema justamente a sala em que, algum tempo antes da primeira exibição em Paris, os irmãos Lumière exibiram esse filme na cidade de La Ciotat, onde eles gravaram A Chegada do Trem. É um cinema que depois se chamou Eden Theatre e que, a partir de 1899, começa a se dedicar, durante um tempo, majoritariamente à exibição de filmes. Então, considera-se também essa primeira sala de cinema. E daí eu acho que um outro marco assim do cinema, que o Zanin também entrou, é a ideia do cinema como uma linguagem, né? Quer dizer, os primeiros, o que se chamava de primeiro cinema, o cinema das atrações, tanto a linhagem dos Lumière mais documental quanto a linhagem do Méliès mais ficcional, não chegava a constituir uma gramática, uma sintaxe própria, né? Quer dizer, os irmãos Lumière trabalhavam no mero registro da realidade, mero sem nenhuma, sem rebaixar o trabalho deles, obviamente. E o Méliès trabalhava muito perto da ideia da magia do circo, que é a origem dele. Então, com o Cabiria, com o Nascimento de uma Nação, com os filmes do Eisenstein, começa a se formar uma linguagem de cinema própria, particular, que se diferenciava claramente de outras linguagens que o influenciaram, como teatro, música, pintura, etc., né? Então, eu desmembrei esse nascimento nesses tantos marcos distintos, né? Embora se sacramentou que o cinema é, sobretudo, essa experiência compartilhada. Então, o que eu queria falar, a partir desses marcos, é assim, se essas invenções elas têm futuro. Então, a primeira questão é, as imagens em movimento captadas têm futuro? Acho que a resposta é bastante óbvia nesse caso. Assim, a gente se tornou uma sociedade fundamentalmente audiovisual. Eu acho que nós somos jornalistas que todos trabalham no impresso, a gente tem lidado com essa dificuldade da linguagem impressa sobreviver, enquanto a gente vê o audiovisual, né, se espalhando e se democratizando também, né? Quer dizer, a tecnologia permite que cada um hoje seja um Muybridge, cada um capte, produza essa quantidade de imagens, né? Seja produtor e receptor, né?
o outro ponto, assim, e a ideia dessa fruição particular das imagens projetadas que foi proposta pelo Edison ali em 1891. O que eu acho interessante nesse caso é que o Edison, ele, de certa forma, na época do lançamento, ele perdeu essa guerra, né? Quer dizer, a ideia de cinema dele, como uma fruição solitária, foi suplantada pela ideia dos Lumière como uma experiência compartilhada. O que eu acho que, enfim, de certa forma, desde a TV, mas se acentuando hoje muito com os dispositivos móveis, a gente está tendo um retorno com enorme força da proposta do Edison. Então, 100 anos depois, ele é, no sentido capitalista do termo, um vencedor também, e como inventor ele é também um vencedor, porque essa ideia da fruição solitária, ela está concorrendo fortemente com a experiência compartilhada, possivelmente se tornando hegemônica. Então, durante 100 anos, talvez, a ideia de sistemas Lumière foi hegemônica, e, hoje em dia, talvez a do Edison esteja prestes a suplantá-la. A terceira possibilidade, que é justamente a dos Lumière, do cinema como experiência compartilhada, essa é um pouquinho mais delicada, essa questão, né? Quer dizer, o cinema está em xeque, a ideia da experiência compartilhada, mas está em xeque também desde que o Lumière inventou e disse que era uma invenção sem futuro. E a verdade é que o cinema sobreviveu a uma série de provações, assim, né? Com a TV, com videocassete, com a TV a cabo, com o celular, com o tablet, com tudo isso, e até agora, apesar dos abalos, apesar de momentos em que grandes forças como os estúdios americanos entraram em crise, mas o fato é que a gente continua indo ao cinema, a gente continua ouvindo falar de recordes de bilheteria nos Estados Unidos, recordes de bilheteria no Brasil, etc. Então, a ideia de uma experiência compartilhada sobrevive, apesar dos abalos, apesar das mil questões, dos mil problemas que se apresentam, e acho que a Rosário citou bem alguns deles. A gente vive um momento em que, para filmes menores, um dos problemas é muito difícil você encontrar uma brecha para oferecer esse filme como uma experiência compartilhada. Falo isso com conhecimento, porque estou nessa batalha nesse exato momento. Mas, enfim, acho que o cinema é um pouco como o samba. Assim, o samba está morrendo há 100 anos, e o cinema está morrendo há 100 anos, mas continua bastante firme. Eu acho que a sala de cinema, assim como essa experiência compartilhada, também está em xeque. Eu acho que eu li uma notícia recente em que o cara que criou o Napster, Shan, eu não lembro o nome dele exatamente, ele apresentou, há talvez 2 semanas, uma proposta que pode mudar bastante o jogo e o papel do cinema, que é você estrear um filme no cinema e no video on demand ao mesmo tempo, começando no video on demand com preços altos. Você paga uma exclusividade, de certa forma, de ver na sua casa primeiro, e depois o preço vai baixando. As duas coisas estreiam juntas, assim, né? Nas duas janelas. Os cineastas americanos, surpreendentemente, em sua maioria, apoiaram o Spielberg, os Scorsese apoiaram a ideia. Os exibidores, os donos da sala, são contra, assim, mas, obviamente, né? E vão lutar, e vai ser uma batalha que vai se acirrar cada vez mais. A distância do lançamento de um filme para a TV, ou para o DVD, ou para o vídeo documentário já tem diminuído bastante, e agora eles querem simplesmente eliminar essa diferença. Então, a sala de cinema, eu acho que ela sobrevive, mas ela está em risco, né? Ela está em risco de não talvez desaparecer, mas de perder a importância. E ela está em risco por essas questões econômicas, e ela está em risco por uma série de outras questões
que é, de certa forma, a dificuldade da vida em sociedade, de certa forma, do medo das pessoas, da insegurança. As salas de rua foram as primeiras vítimas desse problema. O Cine-Sesc é uma honrosa exceção. Eu acho que é um espaço que está sendo, de certa forma, dessacralizado, né? Quer dizer, é um espaço em que você vai para o cinema para ver uma tela grande e você fica atento a uma tela pequena no meio do cinema, né? Eu acho que o excesso de imagens que a gente tem, o excesso de oferta, está criando, no geral, uma dessensibilização das pessoas para o espetáculo da tela grande, mas eu acho que ela tende a sobreviver. E acho que, por último, que eu queria falar, que é um pouco o cinema como linguagem, ou seja, o que vai ser daqui para frente, a verdade é que eu não tenho muita resposta para isso. Eu acho que é uma incógnita. Outro dia eu tinha um blog sobre vídeos virais um tempo atrás, e eu entrevistei um cara muito interessante, que ele falou que ele faz um pesquisador brasileiro chamado Raimo Benedetti, em que ele diz que os virais são uma espécie de espelho do primeiro cinema, do cinema de atrações, assim. Uma fase pré-linguagem, de certa forma, ou seja, é uma fase selvagem, que não tem muita ideia de edição, em que a ideia de que você tem que registrar alguma coisa extraordinária para captar rapidamente a atenção do público, e que, enfim, que tem pequenos truques visuais, como havia no Méliès, ou registros de coisas extraordinárias, como os Lumière faziam. E ele faz uma comparação muito interessante disso, e isso me fez pensar que talvez esse momento bárbaro dessa produção da internet viral, democrática e problemática ao mesmo tempo, talvez possa, em algum momento, contaminar a linguagem do cinema, talvez chegar nesse espaço da sala e trazer algo novo, assim. Então, eu não vejo o futuro da linguagem com apreensão, mas vejo com muita curiosidade, assim. Eu queria só concluir numa nota pessoal, assim. Eu estava, desde o convite do Sesc, pensando muito nessas questões. E ontem, por acaso, eu fui ao cinema com as minhas filhas. Tenho filhas de 9 e 7 anos. A gente foi ver o Mogli, a versão nova, no cinema. Simone sabe que elas são frequentadoras do Cineclubinho. Ontem tinha uma novidade para elas, que era a primeira vez que elas iam ao cinema de noite, né? E porque elas dormem cedo, etc. E são meninas da idade delas, da geração delas, que estão muito conectadas a vídeos no YouTube, a ver filme na TV, ao Now, ao Netflix, etc. Mas, estando ali com elas, eu vi que elas estavam nós estávamos passando por uma experiência coletiva que ainda não encontrou um substituto à altura. Assim. Esse compartilhamento silencioso com outros espectadores de uma obra, assim, nesse espaço grande, essa catedral, assim, é um sentimento que certamente eu não sei explicar em palavras, mas vocês conhecem. E, enfim, eu saí ontem olhando para as minhas filhas e vendo esse filme, vendo uma versão nova de um filme que eu gosto muito da Disney antiga, assim, né, recheado de efeitos especiais, mas muito sofisticado visualmente e até narrativamente, assim, uma boa experiência. Enfim, eu saí do cinema ontem com a esperança, com a sensação de que o cinema tem futuro. Bem, então, agora vamos para as perguntas. Eu peço que quem fizer a pergunta se identifique. Vavi, você não quer começar?
já que temos aí uma professora da Unicamp estreando na função de produtora de cinema e biógrafa de Rui Guerra. Eu estava pensando justamente isso. É uma historiadora mesmo para se interessar por um diretor que se preocupa, sobretudo, com a linguagem, e foi o primeiro filme que ele fez agora, que não era de película. Então, é uma coisa que está na história, mas não está no futuro. Eu fiquei assim muito siderada com as considerações que eu ouvi, li aqui e ali, mas eu vim justamente esperando isso, para pensar qual é o papel de um professor. O Rui é um professor de linguagem. O sonho dele é escrever um livro sobre a linguagem. Será que isso tem sentido hoje? Será que isso tem futuro? Então, vocês estão se indagando, né? E eu fiquei contente de ver que vocês estão se indagando de uma coisa que eu também não sei o que dizer, não sei o que falar. E eu acho que uma coisa também que eu gostei também de ouvir, sobretudo da Rosário, é a coisa de não ter lugar para o cinema, para os filmes, né, no cinema hoje. Eu sempre gosto de pensar uma frase que faz tempo o Paulo José falou para mim quando eu o entrevistei. Muitos anos eu estava começando, não sabia quase nada. Ele falou: filme é arte, cinema é indústria. Então, eu penso, o cinema de arte só está no festival. Eu vejo... As pessoas falam para mim, mas o Rui fez tudo isso? O Rui fez 16 filmes, 16 longas. As pessoas nem sabem, porque muitos nem passaram no Brasil. Então, são questões assim que sei lá, me deixaram pensando. Não tenho muito o que perguntar. Talvez o SESC devesse fazer uma... Como? Talvez o SESC devesse promover um debate com o título Cinema, uma invenção sem passado. Não, eu pensei... eu falei, puxa, eu fiz a biografia de um cara que é um dinossauro, entendeu? Porque, realmente... Ele até tem um poema, ele faz muito poema, ele tem um poema, eu sou um dinossauro, não sei o quê. Porque... Não sei, realmente não sei. Eu acho que essa coisa de dizer que já passou por outros momentos, talvez passou por outros momentos, mas acho que um não tão forte como esse. Eu acho que, realmente, é um momento de transformação muito, muito, muito grande. Eu acho que o Calil tocou numa questão fundamental. Eu acho que ele trouxe uma discussão que a nova ombudsman da Folha, ela tem um livro, né? Como é o nome dela? A ex-mulher do... Não, a novíssima que virá, que era a ex-mulher do Bonassi. É um livro sobre o cinema de feira, cinema de atração, o primeiro cinema. Flávia Cesarino. Cesarino Costa. Ela tem um livro sobre o cinema de feira, cinema de atrações, porque o cinema tomou o caminho industrial, organizado, estruturado e tal, e aquela experiência subversiva e inquieta do primeiro cinema quase desapareceu, né? E o Calil, ao colocar essa questão de que hoje os jovens têm uma capacidade inventiva de criar pequenos filmes ali na internet e tal, sem estar preocupado com altas decoupagens, com sofisticação. Então, vamos tomar o que aconteceu na internet anteontem e ontem, que foram os filminhos criados em torno do discurso da advogada Janaína, a professora do Largo de São Francisco, né? O que houve de criatividade e de acesso e de rapidez? Eles montaram pequenos filmes, ela de metaleira, ela de pastora, ela de com a menina exorcista, a menina pastora. Foi tanta invenção em tão pouco período, com tamanha rapidez, e houve uma fruição gigantesca desses materiais. Então, essa nova geração...
Isso é muito similar com o cinema de atrações, com o cinema das feiras do primeiro cinema, né? Naquele período ali, antes do cinema se estruturar como indústria e se tornar produto de grandes estúdios, com a linguagem codificada, que era subvertida ou não, mas há uma linguagem codificada do cinema que vai sobrevivendo, assim, um cinema narrativo convencional até hoje. Nós temos filmes em que você tem uma série de procedimentos que são executados ali desde que o cinema se consolidou como indústria e tal. Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Esse cinema essa pequena invenção subversiva do dia a dia, ela vai chegar ao grande cinema. É isso que a Babi está dizendo. Aí o Rui Guerra fica lá decupando, estudando e fala, plano, não sei o que e tal. Aí o filme dele passou no Festival do Rio ano passado, até agora não conseguiu o circuito de exibição, né? E, enquanto isso, o filme do Caldeira, que eu citei, é de 2012. Passou quase 4 anos na gaveta, fotografado por Antônio Luiz Mendes, que é um dos grandes fotógrafos brasileiros. E, enquanto isso, a nova geração vai consumindo esse tipo de filme, pequeno filme, subversivo, descontrolado, que fala a sensibilidade dela. E ela vai assistir um filme elaboradíssimo, decupadíssimo, sofisticadíssimo, com jogos de luz e sombras, e sai desinteressada. Como é que faz? Esse é o grande desafio, né? Meu nome é Simone Unes, eu sou aqui do Cine Sesc. Quando o Zanin falou a questão do DCP e ver um 4K na tela, mas assim, não sei qual que te deu essa sensação. Para mim foi o Lawrence da Arábia, que era de uns 70 milímetros. Aí, então, assim, o DCP passa, para mim, pelo menos, essa sensação da película quando ele é extraído de uma película, né? E o Luiz Joaquim falou da questão da preservação do HD. Hoje em dia, a gente sabe, quem trabalha com cinema, que assim, os HDs são alugados, eles deletam o HD, muitas vezes você pede para reingestar, e a janela do cinema está ficando cada vez mais curta. Um filme, antigamente, durava 2 anos, sei lá, 3 anos, que ele rodava todo o Brasil. Agora, a janela o filme não deu certo, não aconteceu, deleta o HD e acabou. E você não pode passar. Nos melhores esse ano, a gente não conseguiu passar o Jogo das Imitações e nem o Para Sempre Alice. Nem, de forma alguma, nem pagando para reingestar o HD, enfim, sendo premiados. O que me preocupa, até lembrando do filme do Ken Rivers, para a gente poder guardar esses filmes, teria que ser... Você guarda o filme e guarda o play junto para poder passar. Né? Será que a memória... Eu acho que o cinema mesmo, enquanto invenção, eu acredito que ele vai ter vida longa nessas diversas janelas, mas a memória está cada dia mais complicada, né? Porque não tem mais. Se você permitir, eu passo assim, só para não ter a resposta, obviamente, para o que você falou. Acho que ninguém tem. Mas, só para a gente brincar um pouco com essa ideia, passar assim do cinema para os livros. Humberto Eco lançou, alguns anos atrás, talvez uns 3, 4 anos atrás, uma obra chamada Não Contem com o Fim dos Livros. E que ele brincava com a ideia. Ele falou, fala que o livro é frágil, que não sei o que e tal. Nós temos livros de 400, 500 anos de existência. Quem poderá apostar que os nossos arquivos digitais que nós estamos gerando hoje vão durar 4, 5 séculos? Acho que ninguém apostaria nisso, né? Mas, evidentemente, que o cinema tem outras questões que o ameaçam mais ainda do que esse dado tecnológico, que são as questões comerciais, né? A impossibilidade de você exibir 2 filmes recentes se devem a questões comerciais. Todos nós temos essa experiência de comprar um DVD, por exemplo, na Europa, se chegar aqui no Brasil, não roda. Aí você tem que usar um subterfúgio para abrir o teu DVD player para ele poder tocar. Por quê? Porque os caras lotearam o mundo em regiões que é para exercer
maior controle sobre seus produtos, né? Então, existe uma coisa hoje em dia que é um dos grandes empecilhos à livre circulação de produtos culturais, que é a questão da pirataria, né? Então, existem teses que o grande impulso que o cinema digital recebeu, não apenas pela sua praticidade, que é mais barato, porque você não tem que fazer um determinado número de cópias, como fazia no tempo da película, mas que ele é mais fácil de controlar contra a pirataria. KDM. Você Exato. fecha o Você seu fecha, arquivo. então, não sei o quê. E aí? Até que alguém deu um jeito de abrir, de tal forma que você vai assistir um filme, e você passa no camelô da rua. Às vezes você está se dirigindo ao cinema para assistir um filme, e o filme que você está indo para ver no cinema já está no camelô que está vendendo na frente do cinema. O trailer no também, lugar né? adequado, ele já se posta na frente do cinema, né? É uma caçada, né? Mas me lembro de um debate que nós fizemos aqui nesse mesmo lugar faz alguns anos, né? 2, 3 anos, um pouquinho assim, que se dizia desse negócio dos suportes digitais, da tecnologia digital, como o exibidor se tornou escravo de tecnologias que ficam obsoletas em questão de 4, 5, 6 anos, né? As experiências que a gente ia, quando a gente ia a Cuba, né, a gente via aqueles cinemas que os caras usavam projetores dos anos 50, que eles não tinha jeito, tinha que conservar, perfeitos. Quando é que você imagina hoje que você vai comprar um projetor, ou você vai comprar um telefone celular com a remota experiência de que eu vou ter esse aparelho daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Imagine, isso aqui vai ser o troço mais descartável, mais assim, obsoleto do mundo daqui a 5 anos. Então, é uma coisa que é da ordem, aí já não é mais da ordem do artístico nem nada, é da ordem do capitalismo. De gente que é o turbocapitalismo, que é o capitalismo que você precisa girar e tornar toda a tecnologia obsoleta, porque esse capital gire cada vez mais rapidamente. E imprensado entre a necessidade de lucro imediato, né, e quem tem que consumir essa tecnologia, se adaptar a ela, fica essa coisa chamada, essa arte, a sétima arte, a obra de arte que, eventualmente, nem sempre, o cinema pode ser, né? E aí entra o caso, que entra um cara que é nem o Rui Guerra, né, que é um estudioso. Uma vez ele me deu um roteiro dele, que ele não tinha filmado ainda, com todos os racordes e tudo mais, usando uma teoria quântica, uma doideira lá, estudado matematicamente, mas não matemática da alta matemática, da alta filosofia. Nós conversamos uma vez no Rio de Janeiro, naquele bar amarelinho, por horas, falando de ciência, né, relacionando ciência com a arte cinematográfica. Então, esse camarada faz um filme com esse rigor, né, e ele é espremido num circuito que, simplesmente, provavelmente, vai ser muito refratário ao que ele tem a oferecer, né? Esse é um dos grandes impasses do nosso tempo. Simone falou sobre... Eu me identifiquei completamente. Lá na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, a gente também faz uma mostra ali no final de dezembro, dos melhores, por uma perspectiva particular, do ano, né? E, sim, a gente também não consegue alguns filmes que a gente quer exibir, que foram lançados em março, em abril e até junho, e não tem mais, a distribuidora não tem mais o filme, porque... Com a película ainda tinha uma questão, que tudo bem, a película, sei lá, eles não foi mal, aí eles destruíam porque tinha o formato... Não, e tinha que destruir, né, porque tem o processo era diferente. Por exemplo, o primeiro Homem-Aranha, sei lá, 2001, 2000... eu lembro que foi lançado com 300 cópias, eu acho que era um absurdo, 500 cópias. É óbvio que não tem sentido de preservar 500 cópias. E aí a distribuidora vai e queima 293, 97, e guarda lá 3 películas, né?
assim, com um sentido histórico da coisa. Mas hoje em dia isso não tem sentido. Muitas vezes eles não têm nem mais a matriz, né? A gente não consegue nem pagar para eles produzirem um DCP. E isso é incrível. Isso é de uma, eu não sei, é muito volúvel e é uma situação muito frágil, né, de cultura, manutenção da cultura, não sei. E o Calil, só para encerrar, falou do cineclubinho, que para a gente é fundamental a questão do cineclubinho, porque a gente acredita que, se você formar uma plateia de cinema, né, que vai ter a experiência do cinema, você levou suas filhas ontem, você vai garantir que essa nova geração também queira ir na sala de cinema, senão ela vai para outras telas e a experiência da família, e, enfim, né, que você teve ontem, né, que você reviveu, é o que a gente acredita que vai fazer a manutenção mesmo. Eu sei que é pequenininho, né, a gente é uma sessão por semana, mas é um trabalho de formiguinha. Né? Eu acho que era uma pesquisa a ser feita, assim, num filme. Eu não digo esses filmes que não têm oportunidade do circuito, porque esses são, coitados, são natimortos mesmo. Né? Uma boa parte da produção brasileira é natimorta. Ela existe para... Passa num festival, passa numa mostra, tal, sei que nem chega ao circuito, ou como o filme do Caldeira, chega num horário, às 2h. Quem que vai às 2h para ver o filme do cara? Depois fala, foi mal, né, de bilheteria. Mas, digo assim, um filme que tem uma distribuição normal, tal, não sei o quê, seria interessante, no final da carreira dele, saber quantas pessoas viram esse filme nas salas de cinema convencionais, na televisão a cabo, quando ele for para a televisão a cabo, no iTunes, enfim, em toda a cadeia de suporte que um filme que tem uma distribuição. Vamos dizer, o filme da Ana Mulaer, que horas ela volta. Um filme que teve, o cinema foi razoavelmente bem, quanto fez? 500 mil espectadores no cinema? Quase. Então, a gente vai saber. Nos cinemas, ele fez 500 mil espectadores. Quantas pessoas viram esse filme na TV? Quantas pessoas baixaram no iTunes? Quantas pessoas viram na TV a cabo, na TV aberta, tal, não sei o quê, tal. Para saber, de fato, quando chegar ao final da carreira, vou dizer, este filme foi visto, vamos dizer assim, foi visto por 3 milhões de pessoas, 500 mil das quais numa sala de cinema. Né? Nós estamos ainda muito presos à estatística da sala de cinema, e não é mais a realidade do cinema contemporâneo. Sala de cinema é uma experiência, pode ser a primeira experiência, pode ser a mais marcante das experiências, mas não é a única. Mas, geralmente, o filme que vai bem no cinema, vai bem no DVD, vai bem na TV e vai bem... E o filme que tem dificuldade de ter uma boa vitrine para ele ser exposto, depois a cadeia vai sendo árida para ele. Você veja, eu acho que o Calil tem uma experiência muito rica para contar, porque, quando Uma Noite em 67 foi lançado, para chegar a 80 mil espectadores, eu comparo, por exemplo, com o Cláudio Assis. Vamos pegar o cinema pernambucano. Quando o cinema pernambucano estourou, com o Baile Perfumado e com o Amarelo Manga, os primeiros filmes, eles chegavam, o Cinema Aspirinos e Urubus, eles faziam entre 90 mil e 140, 150 mil espectadores. Hoje, um filme pernambucano, que é o que deu certo da nova safra, porque os do Cláudio foram caindo de público cada vez mais, mas não estou tomando o Cláudio, estou tomando um outro filme pernambucano que teve uma excelente repercussão e tal, que é o Boi Neon. Boi Neon está com 40 mil espectadores, já está fechando a carreira dele. Então, o que chegava a 140 mil, agora está dando 40. Por quê? Porque tem tanta... Hoje, a facilidade para você ver um filme fora do cinema é espantosa. Esse filme que o Jean Thomas lançou agora, que é um drama que comove as velhinhas lá do... Eu mesmo chorei muito lá no filme, A Linguagem do Coração, né, sobre a adolescente surda, muda e cega. Eu pensei, bem, esse filme vai fazer uns 100 mil espectadores. Falei, as velhinhas vão vir
toda, aquele público vespertino vai lotar e tal, porque ele tem um poder de atração, há uma atrizes maravilhosa, a garota é ótima e tal e tal. O filme já está saindo de cartaz com 4.000 espectadores. Agora, ele foi lançado na França há uns 2 anos e meio atrás. Qualquer internet que você abrir aí com essas... E os jovens sabem achar tudo neles. Eles não estão atrás desse tipo de filme. O Zanin argumenta que as velhinhas não sabem mexer com a internet. Tal. Mas boa parte do público... elas pedem aos netos, alguma coisa está acontecendo, porque esse filme ele daria tranquilamente 100.000 espectadores, mas como ele passou 2 anos da França até chegar aqui, para conseguir espaço, ele tem 1.000 formas de se acessá-lo. E aí, 4.000, eu fiquei besta. Já está em um horário no cinema que o lançou, que é a Imovision, o circuito do Jean Thomas. Eu acho que você podia comparar o que mudou do primeiro para o seu segundo filme. Tá bom. Rosário me obriga a ficar fazendo propaganda, né? Obrigado, Rosário. Olha, Uma Noite de 67 foi o primeiro filme meu e do Renato. Foi uma história feliz. Para um primeiro filme, foi muito bem. Eu acho que tinha, independentemente das qualidades ou defeitos dele, ele foi de encontro com um desejo do público de reencontrar aquele tema, aquele momento dos festivais da canção. E ele tinha, entre seus protagonistas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Chico Buarque, etc. Pessoas que a gente gosta de ver e de ouvir. O Carlos Imperial, naturalmente, a gente sabia desde o princípio que não teria um público comparável ao de 67. Por quê? É uma figura menos conhecida, menos fácil de gostar, é uma figura cheia de arestas mesmo, assim. Então, tem essa perspectiva. Tem a questão que o público para filmes pequenos diminuiu em geral. Mas eu acho que a gente é obrigado, mesmo quem ama a sala de cinema, como eu, a pensar que a vida de um filme não se encerra na sala de cinema. Assim, quer dizer, o 67, por exemplo, que teve 80.000 espectadores no cinema, ele foi colocado no YouTube por um admirador, e a gente viu e falou assim: o que a gente faz a respeito? Eu e o Renato. E nós não somos os produtores, a gente não fez por dinheiro, e se fizesse também não ia ganhar. Então, a gente falou assim, vamos lá, vamos torcer para que as pessoas vejam. E hoje, eu acho que passou das 500.000 visualizações no YouTube, ou seja, já tem 5 vezes mais público no YouTube do que lá. Ele foi exibido várias vezes no Canal Brasil, no Canal Arte, no Record News, etc., passou na TV, então aumentou o público dele. Assim, a partir do momento que você faz um filme, teu desejo inicial é que as pessoas vejam no cinema, e muitas pessoas vejam no cinema de preferência. Assim. Mas o desejo seguinte é que ele chegue ao máximo número de pessoas possível nas suas diversas janelas. No caso do Imperial, que é um filme que tem um público bastante menor, um filme mais modesto de produção, de dinheiro para lançar, etc. E tal, eu estava discutindo isso com a Flávia, que é assessora de imprensa do filme também e do festival, do Cinesesc, que a gente teve relativamente poucos espectadores no cinema até agora, estamos no meio da sessão, mas no meio da carreira dele, mas a gente teve uma quantidade enorme de matérias a respeito do filme, ou seja, ele virou um sucesso midiático, num certo sentido, que vão ajudar o filme depois a chegar a mais gente nas outras janelas. Assim, daqui a pouco ele vai estar no Now, no serviço on demand da NET, vai passar no Canal Brasil, que é coprodutor. Assim, então, tem um lado de um fetiche pela sala de cinema, assim, né, que se realiza mesmo com poucas salas ou poucos espectadores, e tem um lado de que o cinema
ainda é, para um filme pequeno, uma vitrine que vai garantir uma sobrevivência, uma subsistência do filme mais para frente. Então, mesmo os filmes pequenos, mesmo o filme do Rui ou do Oswaldo, etc. e tal, precisam do cinema. O cinema é fundamental para eles, mesmo que a briga por horários e por espectadores seja uma luta inglória às vezes, mas o cinema, mesmo no sentido pessoal, artístico, é relevante, mas no sentido mercadológico mesmo, e de construção de carreira, é importante, porque faz que o filme aconteça também fora da sala, né? Então, acho que a minha visão é. Hoje de manhã eu recebi um e-mail do Fernando Meirelles, porque eu odiei a última produção da O2, que é esse Zoom. Para mim, esse filme nada. Zani e eu assistimos juntos. A gente custou aguentar. Eu tenho fama de Madre Teresa de Calcutá do cinema brasileiro, né? Eu espero até o último crédito, né? Mas esse filme foi um tormento, é modernoso, é vazio. Ele acaba, se espreme e fala, meu Deus, por que eu assisti? O que esse filme me ensinou? Que emoção que ele me deu? Que sensação? Eu não tive nada, mas assim, eu saí de lá assim, ao contrário, ele tirou de mim, tirou meu tempo, tirou minha alegria, minha sensibilidade, minha felicidade. Tudo. É um desastre, uma coprodução com o Canadá. Enfiar o Gael Garcia Bernal, que é um ator que eu amo, acho uma gracinha, adoro ele, transforma ele num desenho. Mas o filme, da minha opinião, pessoal, é estúpido, é um absurdo, jogou dinheiro fora. O filme está em cartaz, né? Ainda. Deixa... Não, o próprio Fernando falou para mim, o filme foi lançado com 91 cópias, ganhou críticas até, para meu espanto total, razoáveis para boas, não é? Eu não acreditei, até na Carta Capital, eu fiquei estarrecida. O filme deu uma média, um índice baixíssimo de 97 espectadores por cópia, o que é nada. Nada. Um filme de sucesso, um blockbuster, faz 1.800, 2.100 de média. Claro, é um blockbuster, está em 800 salas, 1.000 salas e tal e tal. Mas o Juventude estreou esse filme italiano, essa produção pós-Oscar do Sorrentino, com média de 512 espectadores. Agora, ele fez 67. Aí o Meirelles me mandou um e-mail hoje e falou, Rosário, acabou. A O2 não vai mais produzir cinema em longa-metragem. Acabou. Vamos cuidar agora de televisão, das coisas. Eu brinquei, eu mandei um e-mail para ele de volta, falei, de forma alguma. Tanto a O2 tem muito que produzir, quanto a O2 Play tem muito que distribuir, com o know-how deles, com não sei o que e tal. É um filme infeliz, é um filme desastrado mesmo, aquilo não tem que ser levado em conta, é uma pedra no caminho, tem que chutar e partir para outros projetos, não tem condição. Se tivesse feito um filme maravilhoso, inteligente, sensível, que uns gostam, outros não, é uma coisa. Aí você interrompe o trabalho da O2, porque fez uma coisa maravilhosa e não deu nada, deu certo. Mas esse filme não pode parar ninguém, gente. Ele pode parar no... a O2 pode parar no cinema, mas não vai parar no audiovisual. Não. O audiovisual é um campo imenso. Eles estão produzindo muita coisa para a televisão, né? Muita. O O2 o hoje cinema hoje tem uma concorrência do audiovisual que é uma coisa tremenda, né? Você vai dizer, sempre teve seriado, vai lembrar Os Intocáveis, o seriado I Love Lucy, não sei o quê. Mas hoje é um troço avassalador. Né? Hoje, a oferta de audiovisual no mundo nosso contemporâneo é uma coisa avassaladora. O cinema se defronta com isso. Hoje, quem assina uma TV a cabo, não precisa, nem estou nem falando Netflix, você está abastecido da tua necessidade audiovisual assim amplamente. Desculpa, eu sou a Cecília, aqui do Cine Sesc. Você tocou nesse assunto da televisão, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa coisa de essas parcerias entre TV e cinema. Né? Você tem vários filmes que estão, primeiro estreia no cinema, depois na TV, ou vice-versa, que já são pensados para isso. Será que isso é um tipo de futuro também? Olha, essa é uma discussão que vem se arrastando também, né?
Eu tenho um livro que eu escrevi em 2003, que é exatamente o último capítulo desse livro, era dedicado a essa questão da relação do cinema e da televisão. Eu me lembro que eu destacava que havia duas posições absolutamente antagônicas, com duas pessoas assim, muito importantes do cinema brasileiro, que era a Suzana Amaral, de um lado, e o Jorge Furtado, de outro. A Suzana Amaral tem uma posição totalmente dogmática, né? A imagem do cinema, a estética do cinema, é uma coisa muito particular, então, não sei o quê, e ela fica totalmente aviltada e diminuída e empobrecida quando você pensa um filme para televisão. E o Jorge Furtado, que já naquela época, 13 anos atrás, já trabalhava, já produzia coisas para a Globo, para o veículo televisão, ele tinha uma visão muito mais assim aberta a essa possibilidade de você fazer produtos, vamos dizer assim, de qualidade e que poderiam ser veiculados na televisão e, portanto, vistos por muito mais gente, teoricamente, do que no cinema, né? Eu acho que existe esse tipo de discussão ainda até hoje. Eu acho que não evoluiu muito bem, entendeu? Hoje é muito aceito. Recentemente, a questão de 1 ou 2 anos, começaram a se vender essa ideia, que é uma ideia que veio dos Estados Unidos, né, onde ela brota pela primeira vez, que a indústria cinematográfica era tão controladora sobre a estética dos filmes, sobre a qualidade dos roteiros, mas que a inteligência da indústria audiovisual havia migrado dos filmes de cinema para as séries de televisão, né? E, realmente, você pega as séries de televisão, eu não sou um grande conhecedor de séries de televisão, eu sou um péssimo conhecedor de filme de série de televisão, simplesmente por nenhum preconceito, porque eu não tenho tempo, eu vejo uma massa de filmes tão grande que eu não dou conta de seguir uma série de televisão. Mas vi alguns episódios de algumas das séries mais badaladas, assim, e vejo que há realmente uma inteligência dramatúrgica, vamos dizer, naquela série. Mas, evidentemente, quando você projeta alguma coisa para ser visto numa tela pequena, seja numa televisão, num tablet, num celular, você está pensando esteticamente de uma forma. Quando você está pensando numa tela grande, a tua possibilidade de invenção cinematográfica, ela se amplia de um modo assim absolutamente incomensurável, né? Então, eu acho que é uma coisa do nosso tempo. Eu acho que as coisas... Não adianta a gente querer pensar isso vai tornar o cinema obsoleto ou o cinema insubstituível. Não. Eu acho que são coisas que tendem a conviver. Agora, não são a mesma coisa. E eu também não sei, não parei para pensar, eu acho que é uma grande questão, por exemplo, todas essas intervenções que se fazem, o negócio, essa montagem super rápida com a imagem da advogada que viralizou, tal, isso é uma brincadeira. Mas até que ponto essa familiaridade que hoje uma grande parte das pessoas, principalmente os jovens, têm com a forma de produzir o audiovisual, de que maneira isso pode acarretar mudanças e transformações estéticas na maneira como o cinema vai ser produzido daqui para frente, né? Eu não vi grandes mudanças. Até na minha fala, eu estava falando assim, bom, grandes mudanças tecnológicas induziram mudanças estéticas e transformaram o cinema e tudo mais. Mas houve outras, se você pegar a história do cinema, houve outras grandes mudanças do cinema que não se deveram diretamente a mudanças de ordem tecnológica, né? Por exemplo, o neorrealismo italiano, que foi uma das escolas mais influentes do cinema moderno, que nasce no pós-guerra, é verdade que ele se beneficia de câmeras mais leves e a possibilidade de filmar na rua e fazer produções um pouco mais baratas. Mas ele nasce muito mais de um impulso ideológico daqueles cineastas, né? Quer dizer, que viram um continente ser absolutamente arrasado por uma guerra que matou 40 milhões de pessoas, que arrasou a economia de vários países e tudo mais, sentir a possibilidade de uma Europa em reconstrução e que deveria ser socialmente diferente. Então, o cinema
bebe nessa inspiração de transformação social e, portanto, ele é inovador, muito mais do que numa mudança tecnológica. Então, o cinema está sujeito a tudo isso. Eu não vejo, para finalizar, eu não vejo nessas pequenas invenções, nenhuma grande inovação tecnológica. Eu vejo, sim, coisa, uma familiaridade, tal, não sei o quê. As pessoas hoje lidam com o audiovisual de uma maneira muito mais autônoma do que fazia quando eu era jovem, quando eu era criança, por exemplo. O audiovisual era uma coisa completamente alheia para mim, eu era só um espectador. Hoje, qualquer jovem pode fazer seu filminho. Ele tem a mesma familiaridade com o audiovisual que um jovem candidato a poeta do século XIX tinha, porque o lápis e o papel estavam ao alcance de todos. Nem por isso nascia um Machado de Assis a cada semana. Então... Cecília, falando de televisão e as produções de qualidade e tal, e aí isso me remete a um fato histórico, né, que em 2007 teve uma grande crise lá nos Estados Unidos entre os roteiristas, né, e houve uma greve difícil lá de ser negociada, e muitos desses roteiristas migraram para a TV e a maioria não voltou. Daí, nesses últimos 9 anos, essa crescente degradação dos filmes de ação, de aventura hollywoodianos. Né? Também não sou um conhecedor de séries e filmes para TV, mas por curiosidade, eu comecei a assistir, por exemplo, o Demolidor, que a Netflix veicula. Né? E eu vi recentemente o 3º episódio da 2ª temporada e eu fiquei abobalhado com a inteligência dos diálogos, né, e da construção da narrativa e do roteiro. Né, e das cenas de ação também, que, claro, tem efeitos especiais, mas não aquela coisa horrorosa, nojenta, que a gente vê num Batman versus Super-Homem, que a gente está tendo a impressão que está vendo um videogame ruim. Assim, né, e nesse sentido... eu acho que esse momento que a gente vive é muito interessante para observar e para estudar como a televisão se apropria do refinamento do cinema para construir seus produtos. É uma coisa crescente, né? Não é à toa que as séries fazem tanto sucesso. Né? E, ao mesmo tempo, o cinema vai no sentido contrário, vai na infantilização da linguagem. Né? Os recursos narrativos são medíocres. A gente vê muito filme de ação ruim, a gente que faz crítica... eu fazia crítica diária, assim, até há 2 meses atrás, para um jornal no Recife, e era preciso ser submetido a muita mediocridade, que, enfim, incomodava. Mas é um momento interessante. O Inácio Araújo escreveu um texto, acho que anteontem, na Folha, sobre o Leopardo, do Visconti. Não sei se vocês leram, um textinho, porque ele tem aquela capacidade de síntese dele, e ele fala isso, que o cinema, pensar um filme como Leopardo hoje, é humanamente impossível. Qual produtor que vai pôr a fortuna, que é um filme caríssimo, né? É uma superprodução, hoje se coloca num filme de super-herói? Muito dinheiro. Os filmes custam 140 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Né? Não há mais produtores e nem mercado e nem público receptivo um filme daquele tamanho. Eu não sei como é a experiência de vocês com o Leopardo. A minha foi a seguinte: eu conheci o Leopardo primeiro na versão americana, né? Que era uma versão um pouquinho enxugada e tal. E depois, acho que foi aqui no Cine Sesc, eu vi a versão integral. E tem uma sequência que eu nunca mais esqueci na minha vida, porque é um dos momentos assim, máximos da história do cinema documentário, entre aspas. Eu não sei se vocês se lembram a famosa cena do baile, que é gigantesca, demora e tal e tal. E, essa parte, os americanos cortaram fora. Tem um cômodo do palácio, lá, do castelo, lá, em que está cheio de urinóis de cerâmica, urinóis lindos, todos bordados, lá, pintados e tal e tal. Aí, quando eu vi aquela sequência, eu falei, gente, isso é um documentário. Como é que as mulheres, com aqueles vestidos imensos, frufruzados, espartilham, não sei o quê e tal, porque a noite inteira dançando, que ele começava, a noite inteira não, mas devia começar no final da tarde, e a noite adentro, comiam muito, bebiam e tal, aonde as pessoas faziam suas necessidades. Então, o Visconti, que era um aristocrata marxista, quer dizer, para mim, o Leopardo é um dos maiores filmes da história do cinema, né?
Como é que Visconti tem aquele vislumbre? Agora, é um documentarista. Como é que as pessoas faziam as necessidades físicas? Não havia sistema hidráulico, não havia vaso sanitário com descarga, né? E eram os urinóis. Então, tinha, não sei se vocês lembram dessa sequência, nunca mais saiu da minha mente. Não é? Eram uns 300 urinóis lá. E eu falei, meu Deus, e depois... Aí eu fiquei pensando, fiquei divagando, como é que limpava aquilo tudo no dia seguinte, como o povo sofre, como os servos dos reis, dos príncipes lá, o príncipe Salino, sofriam. Não é? Mas esse homem era um gênio. Que isso? O que é aquele filme? Você pode pensar em tudo de inteligência política, claro, baseado num grande romance e tal, isso feito por um dos maiores cineastas da história do cinema. Conhecia a ópera como ninguém e tal. Chama um elenco daquele, né? Tudo é perfeito no filme. Mas quem é que vai fazer um filme desse hoje? Hollywood cortou no dele, cortaria na hora. Hoje vai pôr urinol, vai mostrar um monte de vaso sanitário lá. Tira isso fora. Ninguém quer ver isso. Né? Você está falando de um clássico absoluto, eu lembrei de outro, que é o Ben-Hur. E daqui a pouco a gente vai ter uma nova versão no cinema. A gente vai ter uma excelente oportunidade para fazer uma relação do que é um Ben-Hur em 2016 para o que foi um Ben-Hur em todos os aspectos, né? Tanto da proposta estética, narrativa e da performance no mercado. Vai ser um momento interessante para fazer uma analogia de dois momentos muito diferentes do cinema. Né? Mas, Rosário, eu acho que os que fazem as minisséries, eles têm coragem de fazer. Talvez não com tanto dinheiro, como você falou, mas grandes produções assim. Eu não assisto, mas tenho amigos historiadores que assistem produções alemãs e inglesas, até suecas, sei lá, de minissérie, e falam coisas incríveis das minisséries. Então, quando ela falou da relação do cinema, dos filmes, né, da indústria cinematográfica e da televisão, eu me lembrei uma das poucas minisséries que eu vi, que é incrível, porque é o percurso de vida meu que trata nessa minissérie, que chama Mad Men. Eles dedicam ao Mike Nichols. E eu me lembro que eu li em algum jornal, alguma revista, quando o Mike Nichols morreu, alguém comentou que ele disse que, com as coisas que depois que Hollywood se infantilizou, o melhor da inteligência de Hollywood foi para as minisséries. E os diálogos são incríveis, são muito, muito bons. Então, sei lá, eu acho que essa relação do cinema com a televisão na minissérie pode trazer resultados. E eu acho que tem um outro aspecto também, tem uma legislação no Brasil que existe um outro aspecto, no caso do Brasil, né, tem uma legislação que define que os canais em horário nobre passem produtos brasileiros, canais a cabo e tal. E isso naturalmente força as produtoras a criarem, produzirem, né, obras para essa demanda, e naturalmente se cria uma concorrência e esses produtos precisam ter qualidade. Né? Então, não é à toa que estão surgindo muitas séries brasileiras de excelente qualidade em todos os aspectos, né? Seja no roteiro, seja na proposta estética. É um momento interessante. E é curioso, porque eu acho que é pouco estudado, na verdade. A gente escuta mais falar do que observa estudos a respeito, ou uma avaliação abalizada, enfim. Também é um momento muito transitório ainda, né, eu acho. Mas vocês repararam o seguinte, né, que quando a gente fala das séries, a gente elogia o roteiro e os diálogos. Eu não vi ninguém até agora elogiar a elaboração da imagem, os planos. Isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Eu geralmente não assisto novela, né? Mas essa novela nova do Luiz Fernando Carvalho eu comecei a ver, né? E o crítico que é amigo nosso, Maurício Sticer, que é crítico de televisão, ele falou um negócio interessante sobre essa novela. Ele falou assim: a primeira novela, em muito tempo, sei lá como foi a expressão que ele usou, que é uma novela que exige ser vista.
Porque a televisão, em especial a televisão aberta, ela não precisa ser vista. Ela funciona como um rádio. De fato, isso é deliberado, porque às vezes as donas de casa estão fazendo seu trabalho, estão passando roupa, estão lavando um negócio, estão indo de um cômodo para outro, tomando uma série de providências, e a TV está ligada, né? Ana Maria Braga, não sei o quê. Não interessa muito você estar olhando, né? Você está vendo, aí você passa, você dá uma olhadinha no Louro José, não sei o quê. Funciona como um rádio, né? E uma companhia. Está lá, vai tocando. Nas casas dos anos 40, quando não tinha televisão no Brasil, a televisão no Brasil chegou em 1950. Não tinha, o rádio era uma onipresença nas casas. Passava o dia inteiro ligado no rádio. E tinha as radionovelas também. E muito da nossa televisão ainda é herdeira da radionovela. As telenovelas são herdeiras das radionovelas. Aí surge esse cara, que é um homem que vem do cinema, que é o Luiz Fernando Carvalho, e faz uma novela que exige ser vista para ser compreendida. Tem sequências que são sequências de cinema mesmo. Se você não prestar atenção, são sequências de invenção cinematográfica. Se você não prestar atenção naquilo visualmente, você não compreende a novela. Mas é uma exceção. Em geral, esses produtos feitos para a televisão são feitos, e quando são bem feitos, é isso. Tem o roteiro e diálogos incríveis, mas é só isso. Zanin, desculpa, na verdade, eu percebo um inicial rebuscamento no tratamento estético e da imagem também. Claro, agora, mas eu concordo com você, mas eu diria que se há uma diferença mais marcante num produto que é feito para televisão, é exatamente essa necessidade dele de velocidade de projeção dele. Ele tem uma agenda a cumprir, ele tem, sei lá, 10 episódios para acontecer, e isso, para te segurar, para segurar o espectador, te exige uma elaboração de dinâmica que é muito rápida, própria da televisão. E aí, talvez, para estabelecer uma diferença entre o que é mostrado no cinema e o que é mostrado na TV, eu acho que o ponto é o tempo da imagem, a construção da imagem no tempo. Você pega um filme como, sei lá, A Ovelha Negra, um filme que teve em cartaz há pouco tempo, um filme da Islândia, né? Aquele filme ele tem um tempo muito particular, e isso não significa, em hipótese nenhuma, que ele seja tedioso. É um filme excepcional, né? Mas porque ele está funcionando dentro de um ambiente em que a gente já tem um contrato prévio de que ali dentro a gente tem que funcionar com um tempo específico daquele espaço, né? E na televisão é outro tempo. Talvez a grande diferença ainda seja, para mim, nesse aspecto. Mas eu já vejo rebuscamento estético também. Mas, enfim. Eu vou retomar um pouquinho, vou continuar do que você está falando, assim, essa questão do tempo, mas sob outra perspectiva. Assim, o que me parece fascinante nas séries é que a gente supõe que o mundo está ficando mais frenético. E, em geral, está, né? Esses vídeos virais que eu citei mesmo, assim, demandam uma fruição sempre muito rápida e desatenta. As séries mudaram a forma como a gente se relaciona com esse consumo da imagem, porque assim tem se tornado cada vez mais comum que as pessoas vejam sentada 10 horas de uma mesma série, vários episódios, o que o vídeo on demand permitiu, né? Então, eu acho que essa mudança de hábito ela não se dá com um produto frágil, assim, para criar uma mudança num tempo em que você precisa de estímulos muito rápidos. Alguém se dispor a sentar 10 horas ali e consumir aquilo, alguma coisa tem ali, assim. Isso é uma coisa, assim. A segunda coisa, assim, eu sou o terceiro não especialista em séries da mesa. Eu vi muito pouco, mas eu vi, por exemplo, Mad Men toda. E eu vi um refinamento estético, além do roteiro, assim, também na série. Assim. O que eu acho é que
enfim, é uma frase famosa do Godard, né, aquela famosa frase assim, a cultura é a regra e a arte é a exceção, assim. E a gente se acostumou muito a enxergar o cinema como lugar da exceção e a TV como lugar da regra, e o cinema americano como lugar da regra e o cinema europeu autoral como lugar da exceção, assim. E eu acho que é muito interessante quando uma nova realidade se apresenta e confunde um pouco isso, porque agora a gente é obrigado a buscar a exceção na TV, na televisão. Então, eu acho um momento interessante por isso também. Mais uma pergunta? Tem tempo para mais uma pergunta? 15 para 10 já? Por favor. Bom, obrigado. Meu nome é Cláudio. Ainda continuando nessa discussão, nós falamos muito sobre o cinema americano, os grandes orçamentos, e se falou um pouco sobre o cinema baseado nos super-heróis e tudo mais. Eu sou um crítico especializado em história em quadrinhos, e eu sei que as histórias em quadrinhos elas foram ignoradas durante toda a sua história, e os autores dessa arte, eles, de certa forma, se beneficiaram disso. Porque é uma arte de baixo custo, é uma arte para a qual as pessoas não ligam tanto e tudo mais. Será que, de repente, o trabalho do cinema autoral, até por ter um orçamento mais baixo, não pode usar isso como uma liberdade mesmo? É óbvio que isso traz um monte de obstáculos, menos salas, de repente, dificuldade para acesso ao público, mas o cinema de produtor, aquele cinema que você vai ter de fazer o que já está predeterminado, para tentar trazer de volta aquele orçamento milionário, é uma preocupação que não existe para o cinema com um orçamento menor. Vocês acham que isso não pode ser libertador, de certa forma? Você estava falando aí, eu lembrei de um caso recente, que é aquele Deadpool, né? Um filme Deadpool, que é um super-herói irônico, engraçado, que não se leva a sério. Exatamente, é um projeto que ele foi rejeitado por uma dezena de estúdios, né? E até finalmente ele conseguiu fazer do jeito que ele queria, e o filme virou um fenômeno, exatamente porque não obedece a essas regras estabelecidas, não totalmente. Alguma coisa está ali ainda de tradicional, mas ele é mais irônico e mais provocador e com a velocidade, né, as piadas são muito rápidas e ele funciona nesse sentido muito bem com a plateia jovem, e virou um fenômeno. Eu acho que o que você está falando tem sentido, sim. A questão aí talvez seja só o fato de que eu acho que é muito complicado se desassociar totalmente da indústria, do mercado, né? Até porque direitos autorais são caros, e para você fazer circular um filme, um circuito comercial, você precisa de dinheiro, né? Não só para fazer circular, mas para divulgar o filme, né? O Calil sabe disso melhor do que eu. Então, quero agradecer. A primeira vez que eu participo de um debate aqui no SESC, já debati com ele em Paulínia, né? Ricardo Calil, muito obrigado. Joaquim, que bom te ver de novo aqui de Pernambuco para o mundo. E Zaninha, meu marido, não tem graça, né? Esse eu vejo todo dia. Muito obrigado. Muito obrigado a ele.